vamos mergulhar nessa história. O livro de Deuteronômio, olha, ele é muito mais que um simples registro histórico. Pensa nele como o discurso final, sabe? Aquele discurso urgente de Moisés para uma geração novinha em folha, que estava ali, na cara do gol, prestes a entrar no seu destino. A missão dele era uma só: garantir que essa galera não repetisse os erros catastróficos dos pais. E é aqui que o mistério central da nossa análise aparece. A jornada de Horebe até Cades Barneia, que é, a fronteira da Terra Prometida, era para levar só 11 dias. 11 dias! Mas na prática se transformou numa provação de 40 anos. A pergunta é, como é que uma viagem tão curta virou um desvio de uma vida inteira? Então vamos nos situar no tempo. A gente já está no 40º ano no deserto. Aquela geração que saiu do Egito, bom, ela já não existe mais, pereceu toda ali. Agora Moisés está preparando os filhos deles, uma nova geração, para finalmente conseguir aquilo em que os pais falharam de forma trágica. O próprio nome do livro já entrega o jogo. Deuteronômio quer dizer segundo a lei. Basicamente, é Moisés recapitulando tudo, a história, as leis, os milagres, porque ele sabia que o esquecimento seria a ruína deles. Lembrar do passado era a única maneira de garantir o futuro. Simples assim. E a promessa, olha, não podia ser mais clara. Não tinha letra miúda, não tinha ambiguidade. Deus falou, a terra está aí, na frente de vocês. Entrem e tomem posse. A vitória já estava garantida por uma promessa divina. Era um presente ali, só esperando para ser pego. Só que tinha um desafio de logística. O povo tinha se multiplicado de um jeito absurdo. O próprio Moisés admite que era impossível para ele, sozinho, cuidar dos problemas e das disputas de uma nação tão gigante. Era preciso ter um plano. E o plano era genial na sua simplicidade. Moisés criou toda uma estrutura de liderança delegada. Ele nomeou homens sábios, experientes, para julgar as questões do povo em todos os níveis. A nação estava organizada, preparada, prontinha para avançar. E então, eles chegaram na fronteira, Cades Barneia. Era a hora da verdade. Um plano super bem preparado e uma promessa divina estavam prestes a sair dos trilhos por causa de uma crise de fé. E o mais interessante é que a ideia de mandar espiões não veio de Moisés, nem de Deus. Partiu do próprio povo. Foram eles que chegaram em Moisés com um pedido que, vamos combinar, parecia bem razoável. Ei, vamos dar uma olhada lá primeiro, né? Fazer um reconhecimento? E Moisés concordou. Então, os 12 espiões foram e voltaram. E a primeira parte do relatório deles confirmou exatamente o que Deus tinha dito. Eles trouxeram os frutos da terra e falaram, a terra é boa. A promessa era real. Era tudo o que eles precisavam ouvir, certo? Mas aí veio a segunda parte do relatório. E aqui a perspectiva mudou da água para o vinho. Em vez de focar na promessa, eles focaram nos problemas. Gigantes, cidades fortificadas, muros que vão até o céu. O medo foi inflando os obstáculos a tal ponto que a promessa de Deus sumiu. E aí o pânico tomou conta. Esse medo virou murmuração rapidinho, e de murmuração para a rebelião aberta. Eles chegaram a uma conclusão terrível. O Senhor nos odeia. É por isso que Ele nos trouxe aqui, para sermos destruídos. Olha o que o medo faz. Ele reescreve a história. Transforma um ato de libertação em uma conspiração para a morte. Aquele momento de desconfiança coletiva não foi só um deslize. Teve consequências seríssimas que duraram muito tempo. Uma nação inteira, na beira de realizar seu destino, escolheu dar para trás. E o resultado foi simplesmente devastador. Aquela rebelião, que aconteceu no segundo ano da jornada, levou a 38 anos de andança sem rumo. A punição foi clara: vagar pelo deserto até que toda aquela geração que duvidou tivesse morrido. O julgamento de Deus foi bem específico e, bem severo. Com exceção de Caleb e Josué, que confiaram, ninguém daquela geração ia entrar na terra. E por causa da reação do povo, até o próprio Moisés foi barrado. A promessa, então, pulou uma geração e foi direto para os filhos deles, aquelas mesmas crianças que eles disseram que seriam presas de guerra. Pensa na ironia disso. E aí, num acesso de remorso meio superficial, o povo muda de ideia de novo. Ah, pecamos, eles dizem. Agora vamos lutar. Mas aquilo não era arrependimento de verdade, era presunção. Eles decidiram agir por conta própria, ignorando a ordem direta de Deus para não irem. O resultado? Um desastre completo. Moisés avisou que Deus não estaria com eles. E a metáfora bíblica é poderosa. Eles foram perseguidos como fazem as abelhas. Sabe, um ataque rápido, feroz, que te cerca por todos os lados. A autossuficiência levou a uma derrota total. Então a gente se pergunta,
Por que Moisés está revisitando essa memória tão dolorosa? Porque isso não é só sobre história. É sobre uma lição crucial que ele gravou de propósito para armar a nova geração contra os mesmíssimos erros. E essa urgência era muito real. Tem um detalhe impressionante que mostra o tamanho da missão. O livro inteiro de Deuteronômio foi escrito em apenas 2 meses, um pouco antes da morte de Moisés. Ele estava literalmente correndo contra o tempo para gravar essas lições na alma da nação. Então, o resumo da ópera é esse aqui. Moisés pegou aquela catástrofe e tirou 4 lições essenciais. Primeiro, lembrem da fidelidade de Deus no passado. Segundo, a incredulidade é um erro fatal. Terceiro, fujam do veneno que é a murmuração. E por último, cuidado com a autossuficiência, com essa presunção de que dá para vencer sozinho. E ele encerra com a mesma mensagem de encorajamento que tinha dado da primeira vez, aquela mensagem que eles rejeitaram. A responsabilidade deles não era lutar, era confiar naquele que luta por eles. Essa era a chave da vitória o tempo todo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. A história em Cades Barnea é um registro de um fracasso gigante, mas, ao recontar essa história, Moisés a transforma numa ferramenta para o sucesso. O que isso nos diz sobre o poder de transformar as nossas falhas do passado na chave para o nosso futuro?